Geração do Avivamento, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético, um dia lindo, sobrenatural, amém? Vocês estão me escutando bem? Glória a Deus. Pastora Nani já entrou. Deixa eu colocar ela como moderadora. Vocês sabem, né, gente? Agora a Nani é pastora, ela foi ungida pastora. Nani foi ungida pastora, pode chamar ela de pastora, amém? Que ela agora é pastora. Foi consagrada pastora lá na conferência. Glória a Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos, amém? Deixa eu ver quem tá por aqui. Fabi, seja bem-vinda, Shalom. Marcinha, Verônica. Se foi surpresa a consagração da Nani, não, eu avisei. Eu aviso pra pessoa se preparar. Eu falo, olha, daqui tanto tempo eu vou te ungir. Você se prepare que Deus já trouxe a rema pra mim, tá? Eu aviso, eu falo, olha, porque a pessoa também precisa criar uma responsabilidade muito grande, né? Igual a Maria também foi ungida a pastora, Maria, o Rony, então eu aviso um pouco antes, eu falo, eu vou te ungir a pastora, amém? Foi muito especial, foi num altar cheio de fogo, foi um tempo maravilhoso, foi um tempo assim avassalador, amém? Gente, quem passou mal nessa oração da madrugada? Gente, essa oração é violenta, é poderosa. Meus alunos queridos, eu vou dar a receita do bolo quando nós passarmos, tá? Aos meus alunos da escola. Eu vou trazer para vocês, tá? O PDF, quando nós passarmos, nós vamos fazer uns seminários da área financeira e vocês vão receber um PDF parte por parte, para vocês orar igual eu orei. Destrona gafanhoto, destrona mamon, tudo. Vocês vão ter a rema toda, tá? Para quando vocês forem orar na igreja de vocês for fazer uma campanha, vocês têm aí um modelo de como vocês vão orar na área financeira. Vocês viram que pega todos os lados, certo? A área financeira é algo poderoso. Tanta gente, pessoas vomitaram essa noite, pessoas passaram tão mal essa noite na oração. Meu Deus, foi poderoso demais. Então, essa oração destronando o mamon que eu faço, ela é longa, você viu que ela não é, né? Eu vou mandar um PDF depois para você. Esse PDF eu vou mandar lá no grupo, tá? Esse PDF você vai declarar ele em voz alta, certo? Poderoso, poderoso. Tive muitas arrotos, sensação de desmaio, dormência no braço. Tudo isso, meus queridos, é sintomas de libertação, tá? Eu não sei porque eu não consegui, mas eu já coloquei você aqui o Global como moderador. Obrigada, minha querida. Então, gente, é incrível, né? Olha, pessoas vomitaram, passaram mal, arroto, tosse e começa a catarrear. Tudo é libertação, né? Pontadas aqui na fronte da cabeça, muitas pontadas. Pontadas aqui, pontadas assim, no lado externo da cabeça, muitos enjoos. Então, tudo isso é libertação, gente. Coceira, gente, todo tipo de coceira na hora de uma oração de guerra como essa tá atrelada a simpatias, a pactos, a obras de feitiçaria e tá sendo quebrada, tá? É muito poderoso. É muito poderoso, muito poderoso. Vocês não têm noção. É muito poderoso, tá? Então, é uma oração que você tem que fazer ela de forma adequada. Você tem que pegar todas as partes. Você tem que entrar nas maldições ancestrais, nas maldições que foram provocadas por você, jogos de azar, loteria, ambição desregrada, prostituição, todo o dinheiro ganhado ilicitamente, ele abre legalidade na sua área financeira, tá? Então, assim, é algo assim sobrenatural mesmo. Então, não tem como você falar que essa oração não funciona. Você passa mal, você sente tontura, você sente arrepio. Quem viu os gafanhotos? Na hora que você vai orar contra os gafanhotos, eu vejo eles mordendo geladeira, eu vejo eles mordendo pé de mesa dentro de... Gente, se vocês pudessem ver através dos meus olhos, tá? Se vocês pudessem ver através do meu espírito,
Eles são feios, eles são grandes, eles são como se fossem anões, tá? Eles são muito feios, muito feios. E eles têm dente, é terrível, 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 terrível. Talvez tem pessoas aqui que viram agora, tá? Tem pessoas aqui que viram, né? Quem viu, tá? Quem viu eles desse jeito, eles são feios. Eles são grandes. Eles são grandes. Prejudica. Queridos, não, é terrível. É terrível, tá? São 4 tipos, você tem que combater os 4, tá? O primeiro é aquele mais comum, que parece que você não vê aonde o seu dinheiro vai, você não vê onde a sua finança vai. Você ganha bem, mas você fala, mas onde que eu gastei isso aqui? Quando você vê, foi na saúde, foi aqui, foi ali, teve um gasto inesperável, esse é o primeiro. Aí depois tem o segundo, que aí já o prejuízo supera o ganho, certo? Tá? Então é isso aí, tá? Então minha querida, eu tô falando de coisa boa, tá? Tô falando de coisa boa. É você que não entende o que é uma coisa boa. Amém? Eu tô falando de coisa boa, tô falando sobre destronar demônios, patentes de demônios na nossa área financeira, tá? Então, você que sentiu, você que passou mal, pode ter certeza, você foi liberto em alguma área da sua vida, amém? Em alguma área da sua vida, amém? Então, que você mantenha essa libertação, ok? Que você venha manter essa libertação, em nome de Jesus. Nani, arranca essa Eliede aí, fazendo favor. Arranca, tira, no nome de Jesus. Tira, já bloqueia, já exclui. Amém? No nome de Jesus. Gente, eu tenho pouca paciência, tá? Bem pitiquinha, tá? Gente endemoniada aqui na minha live não fica. Gente pra morder o meu juízo aqui também não fica, tá? Então, se cuidado com o que você conversa, com o que você fala. Meu estupim é bem curtinho, tá? Eu lido com demônio todo dia, certo? Então, você não vem dar um de doida aqui não, que eu sou mais doida que você, certo? Nani, pode arrancar, pode bloquear, todo endemoniado, tá? Pode arrancar daqui, em nome de Jesus, tá? Vocês já me conhecem, sabe como eu sou, certo? E se você vê também, Nani, lá no grupo esse nome, você pode arrancar também, tá? Gente, vocês... Glória a Jesus, vai me mandar na minha live? A live é minha. A live é minha, queridos. Aqui na live, se eu quiser cantar, se eu quiser virar de pirueta, se eu quiser ficar contando testemunho, história, aqui na minha live eu faço o que eu quero. Quem não gostar, vai abrir a sua live e vai fazer o que você bem quiser. É simples assim. Se você tá aqui, você tá querendo escutar o que eu tenho pra dizer. É simples assim. Amém? Então é isso. Olha, eu não queria ativar o meu colérico logo cedo. Oh, Jesus. Mas eu sou brava, gente. Tenho um estupinho curto, não tenho muita paciência. Igual eu falo pra vocês, todo dia, tô arrancando demônio. Arranco o demônio daqui, arranco o demônio de lá. Vocês acham que eu vou ter paciência? De jeito nenhum. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos ler, ontem nós lemos, né? Ontem a gente leu Efésios 2, certo? Hoje eu tô meio perdida aqui. 3, 4, 5, 6. Tá. Hoje é Filipenses 3. Confirma pra mim, fazendo favor. Amém? Gente, vocês gostam, né? Vocês gostam, né? Eu sei que vocês gostam. Vocês gostam. Eu sei que vocês gostam. Que eu sou brava. Eu sei disso. Amém? Gente, eu já faço a live nesse horário porque eu trago conteúdo profundo. O povo religioso não dá conta, tá? Então é isso. Glória. Filipenses 3, certo? Amém. O valor inestimável de conhecer a Cristo. Quando nós chegarmos em Apocalipse, nós vamos fazer um estudo profundo de Apocalipse, tá? Nós vamos ler um capítulo por dia de Apocalipse para conseguir degustar Apocalipse, porque Apocalipse é um dos livros mais difíceis de entender, porque tem muita...
Apocalipse, gente, vocês têm que ler assim, ó. Vocês têm que ler grifando, marcando. Ó, Apocalipse tem que ser assim, ó. Apocalipse não é um livro fácil de entender. Amém? Certo? Não, vocês podem ver, né? O tanto que eu sou braba, que quando foi a impartição lá na conferência, o Leandro fez a impartição dele, eu vi o povo maçando o Leandro, o povo em cima do Leandro, eu falei assim, Deus, eu não aceito esse povo vir pra cima de mim, eu sou mulher, como que o povo vai vir? Aí o Senhor disse assim pra mim, o Espírito Santo falou assim, exerce a sua autoridade, você não é a braba? Aí eu peguei e falei assim, aí vocês viram, eu desci pra fazer impartição, falei, ninguém sai do lugar, ninguém vem pra cima de mim. E aí eu usei a minha autoridade e não teve bagunça, e não teve desordem, e não teve mutueira de gente. E foi incrível, e eu tava desesperada, eu falei, Deus, olha o tanto de gente que tem aqui, eles vão me pisotear, não vai dar certo isso aqui, tá? Gente, o Leandro, eu não conseguia achar ele na câmera, vocês têm noção disso? Eu não conseguia achar o Leandro na câmera, eu falava, onde que o Leandro tá? Gente, o povo foi pra cima dele, assim, eu fiquei desesperada aquele dia, eu falei assim, hoje é o Leandro, amanhã é eu, desse jeito. Falei, não, tá? Quebraram as cadeiras, gente, quebraram as cadeiras da frente, exatamente, pastora Fabiana. Minha vozinha, alguém passou em cima da minha vozinha. A Global teve que pagar as cadeiras. A Global teve que pagar as cadeiras, veio no orçamento, né? Veio. O último orçamento que chegou aqui da instância pra nós, como que era? 3 cadeiras, 4 cadeiras quebradas? Veio um valor, né? Veio um valor, gente. Cadeiras quebradas. Nós pagamos. Tá? Umas coisinha que... Mas é isso aí. Eu fiquei com medo, hein? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, bora. Certo? Bora. Vamos começar. Fecha os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu convido, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo, Pai, para estar aqui no meio de nós, Senhor Deus. Enche, Pai, os nossos corações, Senhor Deus, com o vento do Espírito Santo, Pai. Fala conosco hoje, Senhor Deus. Pai, fala conosco hoje, Pai, de forma poderosa, de forma profética, de forma avassaladora, Senhor. Pai, no nome e na autoridade de Cristo Jesus, Pai, nós entregamos, Pai, essa live ao domínio do Espírito Santo. Espírito Santo, me usa aqui, Senhor, para falar, Senhor Deus, a Tua verdade. Pai, que o Senhor possa bradar no coração de muitas pessoas aqui hoje, Pai. Pai, no nome e na autoridade de Jesus, nos ensina hoje, Pai, toda a riqueza, Pai, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu orava, é incrível, né? Às vezes eu tô orando e Deus tá falando dentro da minha mente, né? Deus falava assim, que vocês têm que aprender a usar se impor, a usar a autoridade de vocês e falar quando você não gosta de algo, né? O problema é que muita gente fica muito tempo machucada, muito tempo ferida, porque acaba aceitando tudo, aceitando que as pessoas falam qualquer coisa sobre você, acaba aceitando qualquer coisa que, tipo assim, alguém faz um comentário hostil, você aceita aquilo ali e a pessoa continua fazendo comentários hostis, comentários desagradáveis, comentários inoportunos. E aí o Espírito Santo, enquanto eu orava, o Espírito Santo falava assim, Larissa, quantas coisas você evita na sua vida e no seu dia a dia porque você é como é, você é intencional e verdadeira e reativa às coisas. Então, queridos, eu quero dizer aqui algo para você. Muitos de vocês pensam para fazer qualquer tipo de comentário porque sabe que eu tenho uma medida radical de lidar com as coisas. Mas se eu não tivesse, talvez você poderia falar o que você queria aqui e poderia me ofender de várias formas, de vários jeitos, certo? Mas como você desfruta desse conteúdo e precisa aprender com ele, você sabe que você não pode perder, certo? Então, exatamente isso, por vocês entenderem o meu caráter, vocês pisam em ovos e eu não tô falando que eu sou radical demais, não, mas eu tenho autoridade. E muita gente acaba te humilhando, muita gente acaba toda vez trazendo comentários hostis, fazendo o que quer de você porque você não demonstra autoridade. Você não é reativo às coisas que você não gosta, tá? Então você precisa começar a falar, presta atenção, as coisas que você não gosta. Ô fulano, você não tá gostando, então vaza.
tá? Você precisa, isso não é ser ruim, isso é, queridos, demonstrar que você não está satisfeito. Você não é obrigado a viver em nenhum tipo de comunidade, você não é obrigado a viver em nenhum tipo de comentário hostil, certo? Se você é um guerreiro, você tem que começar a declarar o que você gosta e o que você não gosta, certo? E você vai evitar muitos problemas na sua vida. Então, aprenda a falar não. Aqui não, querida, aqui você não canta de galo, aqui você não reina, aqui é minha casa, aqui é minha família, aqui é o meu ministério, aqui você não faz o que você quer, aqui está debaixo da minha liderança. E quantas pessoas deixam pessoas entrar no seu ministério e fazer o que quer porque tem medo de ofender, tem medo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quando Deus te coloca numa posição de autoridade, é pra você usar essa autoridade. Se você está às vezes você fala, mas que autoridade? Você tem autoridade sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua vida, sobre a sua área espiritual. Então, se você casou, tá lá com seu marido, não deixa a sua sogra vir mandar na sua casa, não. Quem manda na sua casa é você. Não deixa a sua sogra vir mandar nas suas panelas, não. Quem manda nas suas panelas é você. A sua casa está debaixo da sua jurisdição. Respeito e honra é uma coisa, mas eu preciso que você entenda. Tem pessoas que são abusadoras. Tem pessoas que são invasoras, intrusivas. E nós precisamos aprender a impor limite. Porque quando nós somos pessoas que impõem limite, as pessoas pensam, tá? 3, 4 vezes. Amém? Nani, eu coloquei esse... Você que fala você como Nani ou você como global? Amém? Fala pra mim. Então, enquanto eu estava aqui orando, o Senhor falava pra mim que nós podemos evitar muitas coisas só de nos impor. Então, fulano, eu não gostei desse comentário. Fulano, esse comentário aí parece mais um ataque pra mim. Olha, eu não gostei desse seu tom. Certo? Então, a gente precisa começar a impor. Amém? Nós precisamos começar a impor em nome de Jesus. Deve ser um bug, Nani, no Instagram. Então não deixa ninguém passar do limite com você. Não deixa ninguém ditar as regras para você. Não deixa. Você está num lugar de uma posição de autoridade. Você manda na sua casa. Você manda no seu casamento. Você tem um ministério. Quem manda nesse ministério depois do Senhor Jesus é você. Não é esse irmãozinho que chegou ditando regra, que é aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. O ministério funciona debaixo de uma visão que Deus deu para alguém. Então não adianta, tá? Então a gente precisa, tá? A gente precisa, no nome de Jesus. A gente precisa, no nome de Jesus, entender. A gente precisa, no nome de Jesus. A gente precisa, no nome de Jesus, entender qual é a nossa posição de autoridade. Exatamente, José, a autoridade é maior que poder. Então saibam usar a autoridade de vocês. Não deixa ninguém querer mandar naquilo que Deus colocou na tua mão. Não adianta você ter todo o poder e não saber exercer a autoridade. Eu preguei sobre isso ontem. Autoridade mais unção igual a plenitude totalitária de Deus. Não adianta só você ter unção, você tem que ter autoridade. A autoridade é como você usa algo que Deus te deu. Amém? Certo? Glória a Deus. O valor inestimável de conhecer a Cristo. Filipenses capítulo 3. Abra comigo aí. Amém? Filipenses capítulo 3. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas. E o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus somos verdadeiros circuncidados. Olha aqui, presta atenção o que está sendo falado em Filipenses. Cuidado com esse povo que fica falando, presta atenção, que fica te cobrando padrões humanos. Cuidado com esses religiosos que ficam cobrando coisas, padrões humanos. Olha só o que está sendo falado aqui. Nós somos os adoradores em espírito e em verdade. Não importa a circuncisão física, importa a circuncisão do coração, que é o arrependimento. Alegremo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita
sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quando a justiça cumpria a lei, quanto a justiça cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e a considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é como base na fé que Deus nos declara justos. Então é com base na fé, é com base na sua crença, é com base na sua credibilidade em Deus que Deus te considera o quê? Justo. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando da sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Prosseguindo para o alvo. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Jesus Cristo me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo, pois, como lhe disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no tanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará o nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Amém? E aí fica o 4, aí 1 Colossenses, 2 a Colossenses, 3 a Colossenses, 4 a Colossenses, deixa eu ver quantos que foi aqui. Deixa eu ver, fica 6 para casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amanhã nós vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 2, tá? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós entramos nos rios de Deus e nós começamos a viver a plenitude do Pai Celestial, o nosso DNA ele é transformado, tá? O nosso DNA ele começa a ser transformado e a gente passa a desejar as coisas do céu, a gente passa a desejar experiências, a gente passa a desejar uma unção diferente, a gente passa a desejar as coisas do céu. E aí a nossa mente para de se voltar à área terrena. A gente continua vivendo aqui na terra, comendo, bebendo, desfrutando, comprando, adquirindo mais. Agora a sua mentalidade está em Cristo, a sua mentalidade está em Deus, amém? Então eu preciso que você entenda, isso é extremamente importante para a gente reconhecer o que? O DNA do céu, amém? Nani, você consegue fechar os comentários? Tá? Glória a Deus, glória a Jesus. Gente, eu não sei nem o que vocês estão falando aí.
Mas é melhor que eu nem veja. Porque senão o bambu vai chiar. Já achei aqui. Vou desativar. Amém? Desativado. Em nome de Jesus. Certo? Então eu preciso que você entenda. Quanto mais de Deus existe dentro de nós, mais das coisas celestiais a gente vai desejar. A gente vai desejar todo o tempo o reino de Deus, as coisas do Senhor. Amém? Todo o tempo. Então prestem atenção aqui. Tá? Eu vou hoje trazer uma palavra sobre shofar. Tá? Eu vou trazer hoje uma palavra sobre shofar para você. Presta atenção. O que é o shofar? O shofar é aquele chifre de carneiro que eu mostrei para você, que pode ser um chifre de carneiro, pode ser um chifre de antílope, pode ser um chifre de cabra selvagem, de codo africano ou de gazela, tá? Então, o que é o shofar? Os historiadores vão dizer que provavelmente é um instrumento mais antigo, tá? É um instrumento musical mais antigo, certo? É o instrumento musical, o primeiro instrumento musical, tá? Assim os historiadores vão dizer, certo? Eu gostaria que você abrisse comigo agora, no nome de Jesus, ok? Em Joel capítulo 2, versículo de número 1, ok? Olha o que diz aqui em Joel capítulo 2. A gente teria várias passagens sobre shofar. Quem estava na conferência viu. Quando na hora da oração da madrugada eu comecei a chamar os demônios que causavam doença, as pessoas começaram a ficar endemoniadas ali. E um dos demônios, a Nani colocou o shofar e o demônio fazia assim, o demônio ficava louco. O que é o shofar? O shofar é esse toque aqui, ó. Então os demônios ficavam o quê? Louco, louco, louco. Eles não suportam. Por quê? O shofar, ele traz confusão no mundo espiritual. Então o shofar é esse som aqui, ó. Então o shofar, ele pode ser feito de carneiro, amém? Cabra selvagem, antílope, codo africano, gazela, certo? Então é esse som aqui, ó. Isso aqui é um som de guerra. Isso aqui é um instrumento espiritual. Preciso que você entenda que o shofar, ele tem um valor no mundo espiritual muito sobrenatural, tá? O shofar é um instrumento musical, mas ele também é um instrumento espiritual, ok? Então presta atenção aqui agora. Vou deixar bem baixinho aqui, tá? Joel capítulo 2, versículo 1 diz assim: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Ontem nós lemos Josué 6, aonde Josué, para tomar as muralhas de Jericó, ele deu uma volta durante 6 dias, tá? Em volta de Jericó. No 7º dia ele deu 7 voltas. E na última volta ele fez soar o som de trombetas, o som do shofar. E quando o som de shofar, presta atenção, quando o som de shofar foi tocado longo, foi um som de shofar tocado prolongado, as muralhas de Jericó, elas começam a cair, certo? E ali Josué e todos que estavam com Josué atacam na posição pelo qual eles se encontravam ali naquele momento, tá? Então, a gente também vai ver lá com Gideão. Gideão, ele vai vencer uma guerra com 300. Mas qual que é a estratégia de Gideão? Não era força humana, era uma estratégia do Altíssimo, aonde eles tocaram shofar e trouxeram confusão no ambiente espiritual, e ali os inimigos deles começaram a matar uns aos outros. Eles ficaram perturbados, eles ficaram confundidos, certo? Então a gente vai ver na Bíblia que o shofar, ele tem um significado espiritual, tá? Que traz chamada ao arrependimento. Então, por exemplo, no Yom Kippur, que é uma festa,
tá? Celebrada todo ano, onde começa o Ano Novo Judaico. Esse ano vai ser no dia 12 de outubro, o dia do Yom Kippur, mas o Rosh Hashanah começa dia 2 de outubro ao pôr do sol, certo? Ali é tocado, né? Ali em Israel é tocado o som de shofar, é tocado, é anunciar o que? O arrependimento. Então em Israel começa a tocar o shofar, convidando o povo a se arrepender, convidando o povo a refletir sobre o último ano, sobre tudo o que aconteceu no último ano, tá? O shofar também traz despertar espiritual. Quando você toca o shofar, queridos, o nosso espírito, é como se o nosso espírito fosse acordado. Você não se arrepia quando você escuta o shofar? Não, olha, lá na conferência tinha os shofaristas estavam ali na frente tocando as trombetas, e aí o mundo espiritual começa a se agitar, o nosso espírito começa a entrar num êxtase, clamando o Criador. O shofar, ele é uma convocatória, o shofar ele chama a sua atenção. O shofar, quando é tocado, ele te chama, mas ele não te chama na carne, ele te chama no espírito. Porque é um toque espiritual, é um chamado ao arrependimento, é um despertar espiritual. Então, o shofar, ele tem muita autoridade. Quando o shofar, agora, presta atenção aqui no que eu vou falar para você. Não adianta só você saber tocar shofar. Você precisa ter unção para tocar shofar. Porque quando você entona as notas no shofar e você coloca a unção que está sobre você, você coloca a unção, esse shofar, ele tem um estrondo no mundo espiritual que você não tem ideia, tá? Então, o shofar, ele é tocado também para a gente celebrar festas no calendário judaico, certo? Páscoa, Rosh Hashanah, Shavuot, que é o Pentecostes, todas as festas no calendário judaico são tocados o shofar. Shofar também significa sinal de redenção, significa esperança do povo, significa, né, o povo rendido ali. O shofar também é o som da criação. Eu imagino, queridos, que quando Deus estava criando as coisas, havia um som. Havia um som ecoando. Havia um som sendo ecoado. Eu creio no meu achismo que existia um som como de shofar quando Deus criava as coisas. Alabai ederegar. O som do shofar é o som da criação. É um som da criação. É um som das emanações de Deus. Deus se revela nessas notas de shofar. É revelado a misericórdia, a justiça de Deus, a bondade de Deus, a plenitude de Deus, a santidade de Deus, o caráter de Deus, a benignidade de Deus, o amor do Pai. Quando o som de shofar, ele é ecoado, sabe? Quando você coloca um som de shofar dentro da tua casa, as regiões celestiais, elas são abertas para receber a manifestação e as emanações do poder, da glória, da presença de Deus em todas as direções. Amém? Shofar, convocação, alinhamento angelical. Quando você toca shofar, os anjos escutam. Os anjos, eles podem estar a serviço em outros lugares. Eles sabem que está havendo uma convocação, está havendo uma celebração, está havendo um ato importante nas cortes celestiais. Os anjos do Senhor, eles escutam o shofar, eles sabem que é uma convocação santa. Amém? Há uma convocação santa. Há uma convocação santa, queridos. O shofar, ele é muito poderoso. Amém? Tem pessoas que foram ensinadas por anjos a tocar shofar. Tem pessoas que quando estão dormindo, o Senhor manda anjos ensinar a tocar o shofar. Amém? Mas você pode encontrar alguém que saiba tocar e essa pessoa te ensinar a tocar o shofar.
tá? O som do chofar, ele fortalece o nosso espírito. Ele edifica a nossa fé. O chofar é um som que não permite que os demônios cheguem perto de você. Eu já falei pra você. Quando eu vou dormir num lugar diferente, um lugar estranho, um lugar que eu não estou habituada, que eu não sei o que tem ali, o que eu faço? Eu coloco um som de chofar bem pitiquinho, bem baixinho. No mundo espiritual não existe volume, existe frequência. Então não importa o volume. Eu tenho um sono de princesa, um sono onde eu não sou perturbada. Amém? Deixa eu falar uma coisa pra você. Você que é libertador. Libertadores, meus alunos da escola de libertadores. Prestem atenção. Você vai ser um caçador de demônios. Assim como o Senhor me instituiu nessa terra. Então, existem ambientes abençoados, ambientes protegidos. É a sua casa, o lugar que você ora, o lugar que você unge. Existem ambientes neutros, que não tem muita intervenção, nem das bênçãos de Deus e nem das maldições de Satanás. Existem lugares neutros que estão suscetíveis a serem bombardeados por Satanás. Mas existe lugares amaldiçoados, lugares que ali foi feito algo que dá uma legalidade aos demônios estarem ali. Por mais que você seja um caçador, um demon hunter, ou seja, um caçador de demônios, tá? Quando você dorme num lugar onde tem influência de demônios e tem legalidades abertas, além de você orar para dormir, você precisa consagrar esse lugar e coloca um chofarzinho para você dormir em paz. Você que é um caçador de demônios, aonde o diabo tiver uma oportunidade de te lançar um sonho perturbador, aonde o diabo tiver a oportunidade de inflamar sua mente com dardo, as suas emoções, ele vai fazer. Você é alvo de Satanás, porque eles são os teus alvos. Então eu preciso que você entenda. A vigilância é a palavra que o libertador tem que carregar no coração. Esses dias eu estava no Rio Grande do Sul, fui numa cabana linda. O apóstolo me levou lá, numa cabana, um lugar romântico. Mas vem cá, quando eu entrei na cabana eu perguntei, quem dormiu aqui? O que fizeram aqui? Será que só veio casais casados aqui? Então eu já chego no modo hard, no modo o quê? No modo de vigilância, já chego ungindo, consagrando, mandando o demônio embora. Consagro a cama que eu vou dormir, quebro todo tipo de obra, de sexo ilícito feito na cama. Queridos, a vida do cristão, ele não é um moranguinho. Se você é um libertador, você tem que andar no dobro de vigilância. Eu preciso que você entenda isso. Então você que entrou num lugar que é um ambiente que você não sabe o que tem ali, você sentiu já uma opressão. O libertador, quando ele chega num lugar que tem influência de demônios, ele sente pontada na cabeça, ele sente um ambiente difícil. Esses dias eu tava no shopping com a minha mãe, né? Minha mãe acabou de ir embora, então esse dia eu tava no shopping com a minha mãe. Entrávamos nas lojas, de repente nós entramos numa loja e de repente eu me senti pequenininha. Como se eu estivesse sendo empurrada. Essa sensação. E a minha mãe queria ver umas semi-joias. Não sei se era loja de joia ou semi-joia, mas minha mãe queria ver. E eu falei, mãe, vamos embora daqui. A minha mãe falou, o que foi? Eu falei, esse lugar está cheio de demônios. Essa loja está cheia de demônios. Tem lugares, queridos, que a pessoa serve o diabo, tem pacto com o diabo e o diabo reina naquele lugar. Então você pode sentir sim opressões. E aí eu saí daquele lugar e eu entrava em lojas que eram neutros, não sentia nada, nem coisa boa, nem coisa ruim. E tem lugares que você já sente uma atmosfera de glória, porque aquela pessoa, ela serve o Senhor Jesus. Então você que é um libertador, você sentiu opressão no lugar, vai embora. Ah, mas eu sou um libertador, eu posso. Você pode libertar desde que você ganhe dono desse lugar. Porque se o diabo tem um cavalo, que é uma pessoa, a qual ele domina, primeiro você tem que fazer a conquista de território, isso não é de uma vez. Então vai ter lugares que você vai se sentir amassado espiritualmente. É como se a sua cabeça começasse a latejar, doer. Lugares que tem opressão, certo? Então você que é um libertador, foi para um lugar, começou a se sentir mal, primeira coisa... Isso aqui não é só para o libertador não, mas agora você que não é meu aluno, você já vai aprender.
viajou para um lugar que você não sabe quem dormiu naquela cama, o que fizeram naquela casa, chega ungindo pelo menos o quarto, se é na casa de uma pessoa, se é no hotel já consagra a cama, os espelhos. Se você não sabe, para você é uma surpresa, demônio esconde dentro do espelho, tá bom, meu querido e minha querida? Nós fizemos agora o 24/7, que é uma oração de 168 horas, o que era de espelho explodindo, estourando, do nada, tá? Então, quando você chegar num quarto, num lugar que você não sabe o que tem ali, consagra espelho, consagra cama, consagra janela. Fala, Senhor, eu não sei quem viveu aqui, quem dormiu aqui, o que fizeram aqui, mas agora eu tomo esse ambiente no nome de Jesus. Consagro esse ambiente para que eu possa ter um descanso, um sono. Se você não fizer isso, você vai ter batalhas espirituais a noite toda. Enquanto o seu corpo dorme, o seu espírito está guerreando e você vai ficar muito cansado. Ou você vai ter pesadelos, ou você vai sofrer setas inflamadas. Escuta o que eu estou falando para você. Eu sei do que eu estou falando para você. Consagrou? Coloca um chofarzinho para dormir. Na conferência mesmo, nós estávamos dormindo ali. Ali é um lugar que só faz evento cristão, mas eu botava um chofar. Principalmente quando eu ia dormir de tarde. Então, eu, na noite, estava dormindo 1h50, 1h30, porque terminava as coisas da noite, tinha oração na madrugada lá na conferência. Então, às vezes, eu deixava para dormir de tarde, 1h, e não conseguia. Então, tava uma loucura. Então, a hora que eu queria dormir, eu ligava um chofar. E o meu espírito entra numa paz, entra numa plenitude, entra debaixo das emanações do Senhor. E quando eu entro debaixo de um som de chofar, o meu espírito, ele descansa, a minha alma, ela descansa em nome de Jesus. Não há, queridos, intervenção do diabo, não há paralisia do sono. Você tem paralisia do sono? Põe som de chofar, vê se vai ter. Você tem paralisia do sono? Você tem terror noturno? Coloca um chofar baixinho, vê se vai ter. Demônio nenhum toca em você, chega no teu quarto. Eles não suportam esse som. Esse é um som espiritual. Os chofar são as emanações de Deus. O chofar é os nomes de Deus sendo pronunciados através desses sons. Yahvé, Adonai, El Shaddai, Elohim. Quando nós pronunciamos o nome de Deus, os grilhões, as opressões espirituais, elas são quebradas. O nome de Deus, ele carrega a libertação. Yahvé, Adonai, El Shaddai. Antes de você entrar, olha, eu vou ensinar aqui um mistério para vocês. Quer viver uma experiência de oração poderosa? Entra no seu quarto de oração e começa a declarar os nomes de Deus em alta voz. El Shaddai, Adonai, Elohim, Yahvé, grande eu sou. Deus de Isaac, começa a declarar quem Deus é, os nomes de Deus. Emanuel, começa a declarar os nomes de Deus. O mundo espiritual, ele se aquebranta. Você já viu um ambiente se aquebrantar? Uma pessoa se aquebranta, ela chora, ela fica. Mas quando nós declaramos o nome de Deus, o ambiente se aquebranta, ele se coloca fértil. A presença do Espírito, ela é sentida de forma mais profunda. A intimidade com o Jesus, ela é experimentada numa dimensão mais sobrenatural. O nome de Deus Pai, ele carrega poder. Então, quando o chofar está sendo tocado, há emanações do nome de Deus, há emanações da pessoa de Deus, há emanações de quem Deus é, da sua misericórdia, do seu caráter. Amém? Então, queridos, o chofar era tocado no Antigo Testamento, convocação dos líderes, convocação do que? Do arraial, do povo. Quando Moisés queria falar com o povo e queria juntar os líderes ou o povo, se tocava o som de chofar, certo? Então eu preciso que você entenda, chofar é um som de vigilância, é um som de guerra, é um som de proteção, é um som, queridos, espiritual. Aprenda hoje a escutar o chofar na sua casa. Escutar o chofar. Olha, por que você acha que 2h45 da manhã, quando você entra na sala, tá tocando um chofar? Porque eu estou aquebrantando o ambiente espiritual. Eu estou trazendo uma imposição
com o som de chofar. Satanás, quem manda aqui é o sangue do Cordeiro. Quem manda aqui é o Deus de Israel. Quando você liga a oração da madrugada, os 5 primeiros minutos é um chofar tocando, porque eu estou preparando o ambiente para colocar a armadura nos guerreiros, para a gente entrar degolando todo tipo de demônio, potestade, principado, governo das trevas, hostes do mal, quebrando toda obra de feitiçaria. Então eu preciso que você entenda, o chofar, ele é um som espiritual, certo? O chofar, ele tem vários significados na Bíblia e ele tem vários significados no reino de Deus, no reino das trevas e no reino natural. O chofar, ele influencia no ambiente natural, ele influencia no reino de Deus e ele influencia no reino das trevas. Os demônios não suportam o chofar, eles ficam confusos. Porque o chofar emana a glória de Deus. O chofar anuncia a volta do Messias. Quando o Messias voltar, as trombetas tocarão. Então, quando uma trombeta toca, o diabo não sabe reconhecer se realmente é o Messias voltando ou não. Ele fica confuso. Vocês viram lá na conferência, o diabo fazia assim, para, tira. Ele não suporta. O chofar é um som de guerra. É um som que massacra demônios. É um som que atormenta o diabo. A minha prima fala que ela coloca lá na fazenda dela, né? A Vanessa, minha prima, ela tem uma fazenda bem grande lá no Pará. E ela fala que ela coloca lá o som de chofar e fica fufu. Ela fala fufu. E ela fala que o gado, tudo tem que... Ela deixa por horas, ela coloca aquela caixa da JBL e ela deixa. Ela fala que o mundo espiritual começa a se movimentar. É gente endemoniada pedindo conta. Então tudo aquilo, queridos, que estiver em desordem, começa a se alinhar. O diabo, ele não consegue ficar num lugar que tem oração, que tem chofar tocando, que tem uma vida de santidade, uma vida de relacionamento com Deus. Certo? Chofar também abre a dimensão dos anjos na sua casa. Quando você coloca chofar, imagina que existe o serviço angelical. Existem anjos que estão sobre casas, que estão guardando pessoas, anjos que estão guardando ministério, guardando igrejas, guardando bairro, guardando cidade. Queridos, existe uma variedade. Nós, na Escola de Libertadores, nós vamos ter um módulo que nós vamos falar só sobre demônio e só sobre anjo. Tá? Então vai ser poderoso esse módulo, certo? Então eu preciso que você entenda algo aqui. Quando há o som de chofar, você deixa que o ambiente esteja fértil para que haja movimentação de anjos naquele lugar. Eles vêm ver o que está acontecendo, eles vêm ver o que está ocorrendo. O chofar é uma convocação. O chofar é uma abertura de dimensões. O chofar são as emanações de Deus. Então, aqueles que estão a serviço do grande eu sou, que são os anjos, tá? Eles vêm ver o que está acontecendo. Amém? Então, quando nós colocamos chofar em casa, há um ambiente que se coloca propício para ter o que? Movimentações de anjos. Agora, se você já é uma pessoa que busca o Senhor, há anjos transitando na sua casa. Isso é uma regra. Se você busca o Senhor, se você vive debaixo da glória de Deus. Muitas pessoas lá na conferência viram o anjo que trabalha no meu ministério comigo. Ele é um general enorme. Ele é grande. Ele é uma patente alta. Quando eu cheguei na conferência, talvez você não acredite no que eu estou te falando, porque você não é espiritual. Você vive na carne, na fornicação, no vício. Você ainda não tem maturidade para saber dessas coisas, porque para viver essas experiências e aceitar elas, você precisa estar em oração, em jejum, em santidade. Então quem vive na carne, na prostituição, só falando mal das pessoas, não entende porque está na carne. Sua mentalidade é razão. Agora, quem vive debaixo de uma unção do Senhor, debaixo de uma vida espiritual, onde você alimenta mais o seu espírito que a sua carne, você consegue discernir as coisas espirituais. Eu preciso contar para você essa experiência ainda que você não creia, eu não me importo, eu vou contar ela para você.
Eu conheço no meu ministério, na minha vida, a cada vez que eu faço 50 dias, eu faço uma consagração massiva. O Senhor vai colocando patentes de generais, tá? De anjos na libertação, anjos que trazem um avivamento. Eles são grandes, eles são poderosos. E eles trabalham, e tem um exército com eles, mas o Senhor me apresenta com eles. Quando eu cheguei ali na conferência, naquele local físico, quando eu cheguei ali, antes de eu ir para a conferência, eu ir para a estância, a gente levou um caminhão de coisas. E quando nós chegamos ali, que eu fui lá no púlpito, em cima, nós já tínhamos feito toda a oração, toda a consagração. Quando eu chego ali, um arcanjo, porque eu falo que é arcanjo porque ele era muito grande, a armadura dele era muito violenta em design, em coisas. Ele era enorme. Ele era dourado, ele tinha coisas na armadura. Ele vem só que eu não vejo ele de frente, eu vejo ele de trás. E ele se apresenta para mim. E ele começou a falar para mim como eu ia fazer a libertação daquele local. Ele começou a falar comigo, ele começou a falar, você vai andar daqui até lá. E ele começou a falar sobre a autoridade que teria em libertação, em batalha espiritual e em cura interior. Ele falava, levanta a sua mão. Quando você levantar a sua mão, é como eu estarei levantando a minha espada. E foi forte aquilo ali, aquela experiência. Ele falava dentro do meu espírito, dentro da minha cabeça, e eu fazia os movimentos que ele fazia. Depois nós chegamos ali de Malicuia, ou seja, para ficar ali já esperando a conferência. E um dia antes de começar a conferência, esse mesmo anjo veio até mim e falou, eu preciso que você marca territórios com óleo aqui dentro e acampa estrategicamente. E eu começava a andar dentro daquele local e ele falava, aqui um. E eu falava, eu acampo aqui, um anjo de patente alta do Senhor. Eu fiz isso no lugar inteiro, eu gastei um vidro de óleo. E ali, prestem atenção para que você saiba. Prestem atenção. Parece loucura, mas quando o Ariel chegou ali, que é um rapaz que tem a visão totalmente aberta, a ver o mundo espiritual, ele falou assim, meu Deus, você e o anjo andaram por tudo aqui, tá cheio de pegada e tá cheio de marcação, é como rastros de ouro aqui, vocês marcaram os lugares, o que vocês fizeram? Ele perguntou para mim. Eu falei, é verdade. E quando ele viu o anjo comigo, ele falou, meu Deus, ele é muito grande. Então, queridos, tem pessoas que vê o mundo espiritual, tem pessoas que vê tudo. E mais cedo eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, aqui tem um domo de fogo e ele tem um fogo azul. E eu falava para minha mãe do fogo azul. E quando o Ariel chega, ele falava, é azul, tá tudo azul. Tem pessoas que vê o mundo espiritual, tem pessoas que conseguem ver com olhos, conseguem desfrutar. Mas você não vai ver isso se você for carne, se você estiver na carne, fica só fornicando, bebendo, prostituindo. Quem vive no pecado não discerne as coisas espirituais. Você tem que renunciar ao pecado, você tem que começar a viver com Deus, jejum, oração, isso leva tempo. Não adianta você questionar, mas isso aí é impossível. Deixa Deus tratar você. Se liberta. Eu também, quando eu me posicionei, eu não vi essas coisas. Mas quando você começar a se libertar, Deus vai fazer você experimentar. Deus vai fazer você ver. Deus vai te dar experiências. E quantas pessoas, amém, na conferência, viram esse anjo que está sobre o meu ministério. Ele é enorme. Ele é grande. E não havia ali só esse, mas esse era o que coordenava os outros. A autoridade apresentada à autoridade. Ela candarabaia sebe. Por que os grandes avivalistas têm relacionamento com patentes altas de anjo? O Senhor, sobre um serviço, ele manda um general e tem os seus subordinados. No reino dos homens sempre tem a autoridade maior e os seus subordinados. A autoridade é apresentada à autoridade.
E eu preciso dizer para você, quanto mais autoridade você tem, mais o Senhor coloca patentes de anjos, anjos de guerra, anjos de fogo, de avivamento. No último dia, quando eu fiz a impartição da glória de Deus, que nós tínhamos gerado todos, e da unção que estava sobre a minha vida, queridos, o céu se rasgou. Pessoas acessaram lugares, experiências, visões. Amém? Vou abrir o chat aqui para que você me conte. Amém? Glória a Deus. Vou abrir o chat aqui para que você me conte. Ontem, né, amor, recebemos um testemunho. Um rapaz falou que na hora da ministração de unção, ele teve experiências. Ele foi num lugar de glória. E o anjo abriu um lugar e mostrou uma taça para ele. E aí ele via um grande anjo e ele falava, esse é o anjo da apóstola Larissa. Ele viu o meu anjo, ele viu o anjo que quando eu cheguei na conferência. E quando esse anjo chegou, ele pôde desfrutar da unção que estava ali. Narabaiacebe. Eu preciso que você entenda, caiu um óleo tão denso de unção no último dia. Porque, queridos, não era a unção só que estava sobre a minha vida, aquilo que nós geramos com jejum, com sacrifício, aquilo que nós passamos madrugadas. E toda vez que a gente busca o Senhor, toda vez que nós buscamos o Senhor, que nós abrimos mão, que nós renunciamos, nós falamos, Deus, nós estamos com fome. Nós queremos mais essa unção. Quando você jejua para ir numa conferência, você está falando, Deus, eu estou com tanta fome, que eu me preparei, eu aumentei o meu odre. Amém? Olha só, apóstolo, você chegava perto, sentia como uma energia muito densa. Queridos, vocês não podiam ver, mas tinha uma bola de fogo em volta de mim. Só de eu lembrar daquele dia, o meu corpo, ele começa a tremer. Eu demorei 1 semana para voltar. Por que, apóstolo, 1 semana para voltar? Eu não sei explicar para você. Mas quando eu entro dentro dessa dimensão de glória, é como o Senhor me multiplicasse em milhares de mim. E eu entro em todas as cortes celestiais e depois eu começo a voltar. Eu fiquei aérea, queridos, por uns 3, 4 dias. Eu fiquei aérea, eu fiquei em Nárnia. Sabe o que é ficar em Nárnia? Sabe quando você fica em Nárnia, você fala, meu Deus. As pessoas falam com você, você não responde direito. É 1 semana para você voltar o seu status normal, tanto para você que recebe. Quem, após receber aquele poder, aquela unção, ficou parecendo que você estava abobado, parecendo que a sua mente estava em outro lugar. É porque você entrou em outras dimensões e você começa a voltar. Eu lembro quando eu recebi a impartição, a capa do Randy Clark, eu recebi a impartição do Randy Clark. Eu demorei, eu fui dar conta de mim, assim, eu, Larissa. Eu tava no hotel já, comendo um bolo de cenoura que acho que a mãe da Nani tava dando pra mim. Eu fiquei em Nárnia. Eu tava ali, mas eu não conseguia discernir, não conseguia falar. Amém? E aí dá um sono muito grande os próximos dias, porque o nosso espírito, a nossa alma recebe tanto poder. Eu preciso que você entenda algo. O nosso espírito tá aqui, a alma tá em volta. Então, extravasa tanto poder no espírito que a alma recebe. E há um desgaste de energia muito grande. Então você fica 3, 4 dias. A minha vozinha, tadinha, que ficou ali só assistindo, não entende nada de receber unção, falou que ficou no ar, falou assim, filha, eu fiquei numa soneira uns 3, 4 dias. Filha, eu fiquei numa soneira. Por quê? Há um desgaste. Tá? O nosso corpo sente esse poder do Senhor. Amém? Então, queridos, isso é normal. Ok? Mas você só recebe nesse nível quando você busca o Senhor, você paga preço. Ou você acha que você resolveu ir numa conferência do nada, foi lá, não fez nada para ir. O outro passou 3 meses orando, jejuando. Queridos, o mundo espiritual, ele é justo. Você pode ir, viver uma libertação, viver uma cura interior, mas receber na magnitude, na plenitude, só quem se prepara.
Aí o pessoal fala assim, meu Deus, eu nunca vi um povo que recebe tanto, um povo tão aquebrantado, mas você já prestou atenção? O que eu faço antes de uma conferência? Eu preparo as pessoas, eu convoco para jejum, eu levo na oração da madrugada, eu não levo as pessoas só para uma conferência, eu levo elas para uma experiência sobrenatural. Queridos, quando nós fazemos uma experiência aqui na Global, nós entendemos que nós precisamos preparar as pessoas para irem. Então, quem gera, recebe. Exatamente, Valquíria. Quem gera, recebe. Amém? Quem gera, recebe. Queridos, a gente pode ter falhado em muitos pontos ali na nossa conferência, né? Porque foi a primeira naquela magnitude. A gente sabe que às vezes, né, tem pessoas que são almáticas, acabam, né, querendo resort. E a gente, vou falar uma coisa pra você. A gente prometeu uma conferência sobrenatural, de unção. Então sempre tem um outro, né, que acaba saindo insatisfeito. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Quem foi para receber o maná, a unção, saiu de lá mais que satisfeito. Quem foi para lá para receber o óleo, que é de fato mais importante, recebeu mais do que esperava. Porque isso nós geramos com muita excelência. Isso estava totalmente pronto, intacto no mundo espiritual, tá? Queridos, quando você começa a ministrar, as pessoas começam a cair. Existe um serviço angelical muito grande dentro desse ambiente. Amém? Então eu preciso que você entenda. O povo de Deus, tá? O povo de Deus, quando vai para um local para receber esse tipo de unção, o povo de Deus, quando vai para receber o óleo, e eles se preparam, meu irmão, você não tem noção. Recebem mais. Recebem muito mais. Vocês perceberam? Uma das coisas que eu gerei nessa conferência foi o manto do Kairos. O que é o Kairos? Eu pedi para o Senhor que a nossa sensibilidade ao tempo Cronos fosse perdida e nós entrássemos na sensibilidade do tempo Kairos. E que 3 dias parecessem 7. E teve pessoas que estavam ali, parecia a sensação, nossa, parece que eu estou há tempos aqui. E de fato você esteve 7 dias dentro do Kairos, recebendo 7 dias de ministração no seu espírito. Como que faz isso? Quando você muda a estrutura do tempo antes. Então eu abri as dimensões de glória através de todo o sacrifício e oração, não só que eu fiz, mas que todos fizeram. E eu falei, Deus, eu preciso que o tempo se alargue no Kairos. Então 3 dias, eu preciso que pareçam 7 dias. Então as pessoas estavam vivendo ali dentro, parecia, meu Deus, parece que eu estou há muito tempo aqui. E quando nós entramos no Kairos de Deus, a gente esquece o mundo lá fora. Teve pessoas que estavam ali dentro, esqueceu de pai, de mãe, de tio, de filho. Parecia que você vivia dentro daquela conferência. Parecia que a sua vida sempre foi ali. E por que você tem esse sentimento? Porque você está vivendo um fragmento da Nova Jerusalém. Você está vivendo um fragmento do céu. E quando você entra na dimensão de um fragmento do céu, parece que aquele ali é o seu lugar. Você pode ter toda a riqueza lá fora, você pode ter tudo lá fora. Você quer só ficar ali. Você fala assim, meu Deus, eu quero viver aqui, eu quero ficar aqui, eu quero ver esse batismo, eu quero ficar só dentro desse lugar. Eu lembro a primeira vez que eu provei isso, eu estava numa conferência sobrenatural e eu falava, meu Deus, eu esqueci até quem eu sou aqui dentro. O lugar foi tão gerado com glória, com fogo, que você não quer mais sair daquele ambiente. Lugares podem ser preparados, amém? Então foi uma experiência surreal, amém? Glória a Jesus. Então eu preciso que vocês entendam. Existem muitos instrumentos no mundo espiritual, como o shofar. Queridos, isso de orar na madrugada é uma ferramenta tão poderosa. Mas orar na guerra. O horário, deixa eu falar uma coisa pra você. Os meus alunos serão os maiores libertadores do mundo. Porque eu treino eles dentro do campo de batalha mais difícil, que não é um horário, é um lugar. 3 horas da manhã. Escreve aí, 3 horas da manhã não é um horário. 3 horas da manhã não é um horário, é um campo de batalha. Queridos, por que você acha que tanta gente desperta 3 horas da manhã?
Existem guerras que você só vence 3 horas da manhã. Existem circunstâncias na sua vida que você só destrona 3 horas da manhã. 3 horas da manhã é um campo de batalha, não é um horário. Você precisa entender isso. Quando eu abro aqui uma live de oração de guerra, o link é enviado, todos nós entramos dentro do mesmo campo de batalha e todos nós estamos juntos em um só exército. No mesmo campo de batalha, guerreando. O campo de batalha mais difícil depois das 3 horas da manhã é meio-dia. Meio-dia é aonde os demônios de morte, os demônios de enfermidade rodeiam a terra. Então eu forjo meus alunos 3 horas da manhã, porque depois quando eles entram meio-dia parece que não tem nada. Entra 3 horas da tarde, parece que não alui nada. Eu preciso que você entenda, 3 horas da manhã, troca de serviço angelical. Troca das patentes. Trocas de turno. Então, trocou as patentes angelicais, troca também as potestades, os governos das trevas. O reino espiritual nas trevas e em Deus são muito bem organizados. E eu preciso que você entenda, amém? 3 horas da manhã é um campo de batalha. Então eu forjo os meus alunos no horário mais difícil, que é 3 horas da manhã. 3 horas da manhã são feitos os maiores sacrifícios, são feitos os maiores despachos, os maiores altares, as maiores oferendas, os maiores rituais. Então, se nós conseguimos estar 3 horas da manhã, queridos, você adquire tanta autoridade, tanta autoridade, tanta autoridade. 3 horas da manhã é aonde você exerce a sua melhor performance de autoridade espiritual no reino das trevas. Eu amo 3 horas da manhã. Eu falar pra você, esses dias que eu tava rouca, que eu tive que colocar alguém no meu lugar 3 horas da manhã, eu tenho um ciúme de quem ora 3 horas da manhã. Porque parece que tá roubando de mim a unção que despedaça o jugo. Porque quando você se levanta para orar 3 horas da manhã, que você ora em unidade, você recebe a unção que despedaça o jugo. Sabe aquela unção que você passa e a pessoa manifesta? Sabe aquela unção que a pessoa tá sentada com você, ela fica endemoniada ali do nada? 3 horas da manhã. Ou muita oração. Ou você pega ela 3 horas da manhã, ou são horas de oração. Certo? É tremendo, queridos. Não tenham medo da libertação. Eu sou fominha, eu sou muito fominha, gente. Eu sou muito fominha, eu falo pra Nani, 3 horas da manhã é o meu horário. É o meu horário. É o horário perfeito para guerrear. Uma causa difícil. O melhor horário para guerrear nas cortes, nos tribunais de Deus, 3 horas da manhã. Tá sofrendo uma retaliação, tá passando por algo difícil, 3 horas da manhã é o melhor campo de batalha. É o melhor campo de batalha. Poderoso, sobrenatural. Então eu preciso que vocês entendam. Horários de guerra, 3 horas da manhã. Meio-dia é os campos de guerra e meia-noite. 3 horas da manhã, meio-dia e meia-noite. É os horários mais difíceis de guerrear. É os horários mais difíceis de guerrear. Certo? Muita gente tinha medo quando vinha orar na madrugada. Por que você não tem medo mais? Por que agora você tá afrontoso? Porque você adquiriu autoridade. Porque agora você venceu todo o dardo inflamado do medo. A primeira fortaleza que o diabo ele constrói em volta de uma pessoa é medo em orar 3 horas da manhã. Porque ele se coloca grande. Ele se coloca grandão. Então você não pode mais ter medo, amém? No nome de Jesus, de orar 3 horas da manhã. Agora você o quê? Agora quando você percebe a movimentação dos demônios, o que você faz? Bate em retirada agora, Satanás. O que você está fazendo aqui? Sai da vida do meu filho. Lembra que eu falei pra você, a autoridade é adquirida quando você exerce. É igual ir na academia, precisa ser falada. Você precisa da voz de comando, tanto no reino de Deus, tanto no reino das trevas, tanto no mundo físico. Hoje nós oramos destronando todo o quê? Todo espírito maligno de Mamon,
todo o trono de Mamon e os demônios que estão debaixo de Mamon. Agora, o que você pode exercer com a sua voz de comando? Senhor, eu convido a prosperidade de Deus sobre a minha geladeira, sobre os meus armários. Pai, eu declaro aqui, Senhor Deus, que essa casa vai ser reformada, profetizo móveis novos. Porque, queridos, eu preciso que você entenda, a gente destrona no reino das trevas e a gente entrona no reino de Deus através do nome de Jesus. Queridos, voz de comando é falar com autoridade, não precisa ser alto. Voz de comando é quando eu falo com autoridade. Eu posso gritar, eu posso exercer uma voz. Agora, gente, você não expulsa um demônio assim. Sai no nome de Jesus. Não. Você precisa mostrar autoridade. Você precisa exercer autoridade. E os demônios, eles reconhecem quando você tem autoridade. Geralmente, quando uma legião possui uma pessoa ali, ele já fala, te odeio, sua desgraçada. Eles já vêm me xingando. Eles me xingam de tudo. E eu escuto eles me xingando quando eu estou fazendo a oração igual na madrugada. Quando agora eu estava na madrugada, tinha 4 gafanhotos. Os 2 primeiros, eles são mais leves. Mas eles não deixam de prejudicar pessoas. Mas quando eu cheguei no 3º, que é o nível de grandes prejuízos que já estão dentro da linhagem, um deles falou pra mim, eu não vou sair daqui. Eu falei, você vai, no nome de Jesus. Como que eu falei, se vocês não viram eu falando? Eu me vi falando espiritualmente com eles. Eu falei, você vai sim, em nome de Jesus. Então, queridos, eu preciso que você entenda. Tem demônios afrontosos, tem potestade, tem principados que falam, eu não saio daqui, eu tenho autoridade. Eu falei, você não tem. E aí você precisa usar o que? A autoridade. Então o diabo, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. E muitas vezes, vocês viram lá na conferência, eu fiz a libertação em alto nível, com todos. Depois os meus obreiros só foram o quê? Tirando, desamarrando e ajeitando tudo. Mas ficou 3 ou 4 legiões que não saíam por nada, que eles ficam me chamando. E ali nós tivemos que eu tive que intervir, eu tive que usar o que dá de toda a destreza e conhecimento que o Senhor me deu. E vocês viram que tem pessoas que têm 4, 5 legiões. Uma legião sai, a outra já vem desamarrada e você precisa amarrar a próxima. Uma legião sai, ele desamarra de novo, você precisa amarrar a próxima. Até você quebrar todos os pactos, todos os vínculos. Tem libertação, queridos, tá? Tem libertação. É, exatamente, eu achei eles hoje. Achei, porque eu vinha na imagem, assim, na minha mente, eles mordendo coisas dentro, né? Então, eu preciso que você entenda, tem demônios, tá? Que são terríveis, que demoram 2, 3 horas, 1 hora para sair, mas eles estão com legiões, então são milhares. Aí você vai fazer o histórico daquela vida, aquela pessoa prostituiu, teve pacto, adulterou, fez um monte de coisas. Amém? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Usem o som de chofar. Usem o som de chofar. Amém? Usem o som de chofar. Amém? No nome de Jesus, ele é poderoso. Poderoso. Para você guerrear. Tá com medo? Tá sentindo opressão? Coloca chofar. Todo demônio que tá lançando medo, tá lançando confusão, tá tendo briga na sua casa, põe um chofar. Tá? É poderoso. É sobrenatural. E você que passou por libertação na conferência, esses 40 dias é crucial para você. Presta atenção. A área sexual e a área mental é as áreas mais difíceis de lidar. Na área sexual eu vou gastar 3 noites de oração para destronar Kundalini, Lilith, todas as pombagiras. Você precisa vencer os 3 dias, eu vou fazer atos proféticos. A área sexual é a parte mais difícil de destronar. A área da mente, a parte mais difícil. Os pactos é uma das partes mais difíceis. Então a gente vai ter 3 categorias difíceis. Difíceis porque houve acordos, houve pactos, houve sangue, houve altar. Então, na área sexual, o Senhor disse para mim, você vai gastar 3 dias. Nós vamos quebrar todo tipo de abuso, todo tipo de imoralidade sexual ancestral. Na concepção, vai ser muita gente passando mal, tá? Eu vou me preparar, porque para esse tipo de libertação eu preciso me preparar. Eu já estou de jejum novamente, né? Eu sempre estou de jejum, mas agora eu estou num jejum mais pesado.
Mas eu vou esperar passar uns 7 dias desse jejum para mim entrar dentro dessa zona de guerra muito, 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 muito maçante, tá? Então vão ser 3 dias. Nesses 3 dias, escuta o que eu vou falar para você. Eu vou pedir coisas para você fazer, tá? Para você se abster de algumas coisas, certo? Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você vai achar que não tem nada a ver. Você que quer ser liberto na área sexual, tira a carne vermelha esses 40 dias. Existe um prazer muito grande em consumir carne vermelha. Quando Deus me libertou nessa área, Ele me pediu 40 dias de jejum e sem carne vermelha. E eu fui liberta completamente, sabe, profundamente. Queridos, a carne, eu não sei te falar que atribuição tem, mas quando eu pedi ao Senhor quando eu pedi ao Senhor que eu queria ser liberta na área sexual, Ele me pediu 40 dias de jejum e Ele pediu para mim tirar a carne vermelha. Outra coisa, tira tudo que estimula os teus olhos e os teus ouvidos. Mesmo que não seja coisa igual, eu tenho certeza que você não assiste nada pornográfico, mas até série, tudo que é secular, música, tira toda a influência dos olhos e dos ouvidos. Porque para Deus te tratar no compartimento sexual, você precisa se entregar, certo? Então tira, gente, a carne vermelha. E outra coisa, eu vou pedir para você. Ceia todos os dias na madrugada. O sangue do cordeiro vai lavar. Outra coisa que você vai achar que é boba. Você vai achar boba. Outra coisa que você vai achar boba. A gente não consagrou o sangue do cordeiro, 1 litro de suco de uva? Todo dia pega um pouquinho e passa no seu ventre. O compartimento sexual está no ventre. Com os testículos, os ovários, as trompas, tudo tá ali no ventre. Passa no seu ventre e fala: Deus, purifica a minha área sexual. Eu ministro o sangue do cordeiro agora. No primeira noite nós consagramos 1 litro de suco de uva. Faça isso todos os dias. Você que sofre nessa área, você que é atacado por incumbos e sucumbos. Queridos, esse tipo de libertação não é de uma vez. É um processo. Existem libertações que são processo. Dentro desses 40 dias, o espírito de loucura vai sair não só da sua vida, mas da sua linhagem. O espírito de loucura vai sair da sua descendência. Na sua família tem pessoas que estão ficando louca, perturbada, todo mundo com algum síndrome. O espírito de loucura, ele é algo muito difícil de ser destronado. Porque tem que quebrar todos os acordos antes, tem que renunciar, tem que rejeitar. E é um processo, tá? Então declara, você que tem às vezes surtos, você que às vezes acha que é bipolar, queridos, declara hoje no nome de Jesus, fala: Senhor, eu recebi esse diagnóstico de bipolaridade, eu recebi esse diagnóstico de esquizofrênico, mas eu não aceito. Eu rasgo esse diagnóstico agora e eu pego o sangue do cordeiro, eu ministro sobre a minha mente em nome de Jesus, que a minha mente seja agora penetrada pelo sangue do cordeiro. Todo espírito de loucura sai da minha linhagem agora em nome de Jesus. 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 Delekaturuba kanchadeleya sibelefak. Nayasterekanjorobale kitergenayasabelei. Pai, eu declaro agora que o anjo do Senhor começa a tocar nas mentes agora, Senhor Deus, de cada vida que está aqui. Toda pessoa que sentir pontada, que sentir qualquer agitação dentro da mente, eu já declaro, Senhor Deus, que será aniquilado, vai cair por terra no nome de Jesus. Eu declaro agora, Pai, no nome de Jesus, Digal que dirgibilaya sabarabaya sabeder que no qual falou sambadark nayasturku juruvelena stalk. Eu ministro o fogo do Senhor agora sobre a sua cabeça, sobre a sua mente. Compartimento da mente, sede da alma. Compartimento da mente, sede da alma. Em nome de Jesus. Se você sentiu agora qualquer pontada, qualquer agitação, como se algo estivesse andando dentro da sua mente, entra na oração da madrugada. Daqui uns dias nós vamos fazer, tá?
nós vamos fazer. Gente, olha, eu falei pra vocês, eu não vou ficar deixando a oração da madrugada, gente. Eu já avisei vocês. Eu vou deixar, hoje é o terceiro dia, eu vou deixar do primeiro, do segundo, do terceiro. Primeiro consagramos suco de uva, hoje nós consagramos o óleo. Amém? Vou deixar essas 3. A partir de amanhã, quando eu falar, traz o óleo, traz isso, traz aquilo, vocês vigiam na terra. Amém? Senão vocês ficam dando trabalho pra gente. Amém? Em nome de Jesus. Você que é esposa, pode orar pelo esposo. E você que é um integrante da família, você pode orar pela linhagem. Pague um preço pela sua linhagem. Pague um preço para destronar. Amém? Amanhã eu falo sobre a unção do boi selvagem. A unção de força. Amém? Beijo no seu coração. Jesus te abençoe. Um dia abençoado. Em nome de Jesus. Deixa eu falar só mais uma coisa para vocês. Muita gente pediu para mim que queria participar da Masterclass agora, que vai ser uma aula só sobre seitas, religiões, mormons, maçom, Rosa Cruz, satanismo. E muita gente não conseguiu se inscrever para a Escola de Libertadores, tá? Isso está incluso na Escola de Libertadores. Você que quer adquirir só essa aula, tá? Eu vou colocar o link nos meus stories, na minha bio, e você chama um dos meus suportes, certo? Tá? Essa vai ser uma aula, você vai ter acesso depois a essa aula durante um ano na plataforma, vai receber a apostila, certo? Pode chamar a Nani e pode adquirir, vai ser R$ 69,90, são de 4 a 6 horas de aula, agora nesse próximo sábado, dia 13. Beijo no seu coração.